temos mais uma palestrante, intérprete, né? Vamos apresentar ela para vocês, tem gente que não conhece, né? Pessoal, na tarde de hoje, nós vamos ter agora mais uma conversa, onde nós vamos falar de superando a ansiedade. Tá? Então, nossa palestrante da tarde é a dona Eulália Bueno. Ela nasceu em Portugal e veio para o Brasil em 1960. Lá em Santos, no ano de 1994, ela fundou o Lar Espírita Caminho de Cristo, do qual ela trabalha até hoje, né, com a responsabilidade da área da doutrina, de doutrina e mediunidade. Ela é autora de diversos livros, né, entre eles o Romance Espírita Amor. Também temos ali para venda e pegar autógrafos também, se assim quiser. Então, nós convidamos para chegar até aqui a nossa amiga, irmã Eulália Bueno, que vai nos trazer, né, a palavra sobre superando a ansiedade. Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma imensa alegria poder partilhar este momento tão importante, esta comunhão espírita em que se promove um livro, conhecimento, que anda bastante defasado, e por conta disso temos sido continuamente assaltados pelo desânimo ou mergulhar em aflições. Vemos por todo lado as criaturas deprimidas, angustiadas. E aproveitamos este encontro para convidá-las, as que assistem-nos à distância, a fim de que se sintam envolvidas pelas presenças espirituais amigas que nos aconchegam agora. Para falar de ansiedade, nós temos que citar um homem que fez toda a diferença, principalmente no transtorno da ansiedade, que toma de assalto a grande maioria dos seres humanos, em graus diferentes, mas criando sempre graves empecilhos para que a pessoa consiga administrar a contento a sua existência. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido o sobrenome desse renomado médico, mas com uma palavra simples: fulano, beltrano, está Pinel. Felipe Pinel formou-se em medicina na década de 1780, século XVIII, e por conta de um amigo de infância que ele considerava um irmão de alma, depois de terem atravessado aquele difícil período da Revolução Francesa. E quando a gente fala de revolução, a gente pensa só na data da Revolução em 1789. Mas a revolta, a miséria, a dor, o desrespeito, a humilhação já vinha preenchendo a França há décadas. E esse irmão, amigo, juntamente com Felipe Pinel, tinha sido um dos
dos grandes ativistas para libertar a França do jugo da casa dos Bourbon, do absolutismo dos soberanos da França. Era uma pessoa aparentemente normal. E num certo dia, quando estava junto de seu amigo e irmão, ele apresentou um comportamento totalmente desequilibrado. Começou a falar de forma que não se conseguia entender e saiu em desabalada correria para nunca mais ser encontrado. Aquilo mexeu tão profundamente com o coração do jovem médico que ele dedicou a partir desta data todos os seus esforços para compreender a mente humana. O que faz? O que acontece na mente de alguém que é considerado absolutamente normal e de um momento para outro desconecta-se da vida, torna-se alheio aos acontecimentos, alguns sem retorno. Vale citar que a época de Felipe Pinel, todo desconcerto mental era rotulado de loucura, que não havia tratamento, eram paliativos, usavam os vomitórios, as sanguessugas, acreditavam que o transtorno da mente era por conta da bilis. Então atiravam as criaturas impossibilitadas do convívio às celas imundas, fétidas, num chamado asilo, que na realidade era um manicômio, totalmente desumano. Esse lugar se encontrava dentro da Universidade de Salpêtrière, em Paris, para onde o Dr. Felipe Pinel se dirigiu. E quando adentrou o asilo de Lebsetre, que era especializado no tratamento para homens, o hall de entrada, muito bem apresentado, erigido de mármore, que tinha no seu teto abobadado uma grande claraboia, não deixava desconfiar que naqueles subterrâneos criaturas estavam trancafiadas, algumas há mais de 30 anos, em celas que não tinham iluminação nem ventilação direta, que eram tão exíguas, tão pequenas, que o homem não tinha espaço suficiente para deitar-se com o corpo ereto ou para erguer-se. Andava curvado, a falta de alimentação, a ausência total de medicamento e tratamento humano fez com que aqueles que porventura ali foram atirados à conta da própria revolução, porque não agradavam a comunidade a qual pertenciam, viessem por sua vez a adoecer. Indignado, o doutor Pinel dirigiu-se à Sociedade Médica Parisiense e solicitou que ele pudesse empreender um tratamento digno, começando por libertá-los, porque eles não eram prisioneiros, eles eram almas adoecidas. Claro que não permitiu, mas ele os soltou mesmo assim. Foi no ano de 1793 que, ao assumir a direção do asilo de Lebsetre, para 2 anos após, tão bem sucedido fora o seu trabalho, que ele assume também um asilo destinado para as mulheres.
Ao libertá-los, ele dirigiu-se ao hall e começou a ver aqueles homens esquálidos, doentes, enfraquecidos, rastejar para dirigir-se ao andar que dava passagem para fora. Quantos nem mais se lembravam como era lá fora? Mas um deles deteve a atenção do Dr. Felipe. Ele foi até o ponto do chão em que a claraboia deixava penetrar a luz do sol. Tentou erguer-se por todos os meios, claro, não conseguiu. Esticou o braço quanto pôde. Parecia que ele queria deter em suas mãos um raio de sol. E não conseguindo, foi aos pés do Dr. Felipe Pinel, abraçou-os, beijou-os e disse: muito obrigado, doutor. Eu já nem mais me lembrava como é claro e morno um raio de sol. Algum de nós consegue acreditar que esse homem estava louco e condenado à morte? Não. O doutor Felipe Pinel, ao cabo de 2 anos apenas, conseguiu recuperar praticamente 90% daquelas criaturas, as que realmente estavam doentes, puderam ser devolvidas aos seus familiares, tornaram a utilidade social, porque ele inaugurou a era da terapia ocupacional tão conhecida dos dias atuais. Ele catalogou neuroses e psicoses e fez uma conclusão admirável de todo o trabalho realizado. Conclusão que é indispensável para nós. Ele disse que a maioria daquelas pessoas apresentavam apenas transtornos que poderiam ser curadas. Transtornos que se iniciaram porque sofreram uma pressão psíquica muito acima das suas condições emocionais e adoeceram sob o estresse da modernidade. Alguém já ouviu falar em estresse? Vejam como o Dr. Felipe Pinel foi indispensável para nós. Porque se os estressados naquela época ficavam aprisionados, se a psiquiatria não tivesse evoluído, poucos de nós estaríamos nas ruas. Porque todos hoje vivemos sob o estresse da ansiedade. E é muito interessante, porque em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, no livro 2, que trata dos espíritos, do mundo espiritual, e que posteriormente foi estendido, foi compilado no livro dos médiuns, quando se fala do retorno à vida física, ali os espíritos dizem que ante qualquer projeto, e exemplificam utilizando o planejamento reencarnatório, é natural uma certa dose de ansiedade. Quando eu vou estabelecer uma viagem, se nós pararmos para pensar, nós vivemos a viagem muito antes de embarcar. Porque a nossa ansiedade já nos projeta para aquele local, já idealiza o que vamos fazer. Então, uma viagem de alguns dias pode durar meses. Mas o problema é que nós nos habituamos a viver ansiosos, mesmo que não haja um motivo real para isso.
Jean-Martin Charcot foi um neurologista, discípulo de Pinel, e que queria entender mais profundamente as afirmativas do seu mestre. E ele pensava consigo: não é possível. Se aquelas criaturas adoeceram do cérebro, é porque o cérebro delas tinha alguma deformidade. E na década de 1880 a 1890, ele dissecou milhares de cérebros. Ele ficou espantado. Ele chegou mesmo a pegar cérebro de intelectuais, de verdadeiros gênios, a colocar lado a lado com os cérebros dos chamados idiotas, como se usava usualmente naquela época. E não achava diferença entre eles. E pensava: mas afinal, como pode haver um estado mental deturpado, desequilibrado, se eu não consigo estabelecer qual é o cérebro de um doente e de um gênio? Ele procurou onde se juntavam as palavras, onde se guardava o conhecimento, de onde saíam os desequilíbrios. Não encontrou nada. E ao término do seu estudo, ele afirmou que muitas doenças chamadas mentais, que o pensamento, que o conhecimento não fora encontrado em nenhum dos cérebros estudados. Então, o que ele considerava, ele concluía, com base nos fatos, que todos esses conhecimentos invadiam o cérebro, mas procediam do campo extracerebral. 1890. Em 1857, para a par com a ciência, inaugura uma nova era, o Espiritismo, o Consolador Prometido, que encontrou em Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec, uma inteligência, uma cultura lúcida, ímpar, que soube questionar os espíritos e nos legou um edifício monumental, que é a codificação espírita. E entre as perguntas 23 e 27 do Livro dos Espíritos, já se definia que o pensamento é um atributo do espírito. Logo, o cérebro não pensa. Quem pensa é o espírito. Mas ainda iria se demorar muito tempo. E foi na década de 1990 que o governo americano, ante um fato devastador na sociedade dos Estados Unidos, libera bilhões de dólares, assina um decreto estabelecendo que aquela seria a década do cérebro, que tudo receberia o investimento liberado, que os maiores estudiosos do mundo se congregariam para fazer um estudo e devassar o cérebro humano. Tinha que ser resolvido o grande número de criaturas imobilizadas, afastadas do seu trabalho, por conta de transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, depressão. E essa década foi fundamental para o conhecimento do mundo realmente atestar que o cérebro não pensa.
Sueli Calda Schubert, no seu mais um excepcional livro, que é Os Poderes da Mente, ela reproduz um material, uma reportagem, que foi publicada no jornal O Globo do Rio de Janeiro, em 16 de junho de 98, bem no final da década do cérebro a nível mundial, que é intitulada Fotografia do Pensamento. Algum de nós já imaginou que o pensamento pudesse ser fotografado? Bom, se o pensamento é extracerebral, como é que ele chega ao cérebro? O que é que ele produz no cérebro? Então, Brian Salzberg, um físico, ele criou um aparelho chamado sonda potenciométrica, que tinha a capacidade de medir a potência de uma emissão eletromagnética. Nós temos o voltímetro, que mede a corrente elétrica, estabelece, é 110, é 220. Agora, uma corrente eletromagnética, talvez nós fiquemos nos perguntando, mas o que é isso? O livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, explica que o pensamento é uma corrente eletromagnética que junta a eletricidade e o magnetismo. Por isso o Espiritismo é ciência e não pode abandonar o campo do raciocínio para oferecer uma fé raciocinada, lógica. Essa sonda potenciométrica foi acoplada a um microcatéter, uma microcâmera inserida nos cérebros que se prestaram a ser estudados. E o que ela descobre é sensacional. O nosso cérebro, que pensa ininterruptamente, até quando nós dizemos, eu vou esvaziar o cérebro, eu estou pensando em esvaziar o cérebro. Eu não consigo interromper o pensamento. Então, essa câmera fotografou o que nós poderíamos descrever como uma noite de tempestade. Como se raios cruzassem o céu, viajando de neurônio a neurônio, carregando elementos químicos, hormônios cerebrais ou neurotransmissores, que estabeleciam as sensações condizentes com o sentimento que a criatura experimentava. Quando eu me declaro, a gente se assusta, quando eu me declaro feliz, a sensação orgânica é completamente diferente de quando eu digo estou triste, de quando eu digo que eu estou com raiva, de quando eu digo que eu estou com sono, de quando eu digo que eu estou com fome, de quando eu digo que eu estou amando. São totalmente diferentes. Então, o pensamento do espírito, ao adentrar o campo cerebral, ele promove uma tradução orgânica na produção de diferentes hormônios. É tão interessante que nós precisamos do hormônio da serotonina, que nos leva ao relaxamento. Nós precisamos da sertralina, que nos dá a vontade, o ânimo para avançar durante as horas do dia. Nós vamos à academia para produzir dopamina. Mas tudo isso veio orquestrado para o nosso organismo. O que precisa é que o espírito acione. E se não temos acionado, é porque não
sentimentos em equilíbrio. Dentro dessa pesquisa, descobriu-se que a ausência total da dopamina com os anos leva a pessoa ao Alzheimer. Grande descoberta. Que a pessoa que não tem a serotonina, ela totalmente fica no estado de insônia. E precisamos apelar para os medicamentos, e temos que apelar para estruturar esses hormônios, porque a partir disso nós vamos garantir o equilíbrio, a saúde do corpo. Mas o que é que nós estamos oferecendo de medicamento ao administrador? Podemos então comparar o cérebro a um HD de alta potência, e que o espírito é o usuário. Ele é que insere o programa que o computador vai ler. Mas ultimamente nós só temos inserido angústia, aflição, ansiedade. Atropelamos os nossos dias, temos pressa, perdemos o gosto de saborear os momentos que passam. E quando o Brian Salzberg faz essa pesquisa, ele nos clareia a mente ao afirmar que um pensamento percorre o cérebro de um neurônio a outro. Então, cada área do cérebro é responsável por uma ação orgânica. E os pensamentos percorrem de um neurônio a outro numa velocidade 450 km por hora. Quanto anda? Qual é a velocidade de um carro de Fórmula 1? Para a gente anda mais. O pensamento é muito mais rápido. Isto nós, que somos espíritos imperfeitos. E entre um e outro relâmpago passa um tempo inferior a 1 segundo. Pensem quando nós elaboramos uma questão de ódio dentro de nós. Nós emitimos uma força a 450 km por hora em direção a alguém que, se estiver fora da nossa sintonia, vai fazer o quê? Vai fazer o carro voltar na mesma velocidade. E seremos nós a sofrer um grave acidente, a adoecer. Se o cérebro não pensa, então não é o meu corpo que está triste, não é o meu corpo que está feliz, não é o meu corpo que está angustiado. O meu corpo é o ponto de descarga na desordem do meu espírito. Quando nós escutamos Jesus dizer a pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Ele disse não. Mas 7 vezes, 70 vezes. Perdoa infinitamente. Porque o ódio, a angústia, a mágoa ficam andando dentro de você. E quando isso acontece, você vai adoecer. E a ciência vem e nos apresenta uma questão excepcional: rememorar. Eu me aborreci com alguém, eu me magoei com alguém, já faz 20 anos, a pessoa até já foi embora, eu nem sei nada dela, talvez ela esteja vivendo muito feliz, mas ela deixou uma mágoa no meu coração. E eu não consigo furtar nessa mágoa. Vez por outra eu sempre relembro tudo e sofro tudo outra vez. Experimentem. Pensem em alguma ofensa que lhe causaram, que fez com que o sofrimento se instalasse, e veja como você se sente. Em outro momento, rememore uma grande alegria, o dia do nascimento de um filho,
vida e observe o comportamento do seu corpo. Você não consegue frear o que o seu corpo vai sentir, porque você, espírito, deu uma ordem para ele. E como ele não pensa, ele obedece, porque não consegue diferenciar se está acontecendo agora ou se você está apenas recordando. Claro, não precisamos dizer que a maioria de nós tem mais vivências negativas do que positivas. Infelizmente, nós mais nos desiludimos, mais nos sentimos ofendidos, somos movidos pelo ciúme. Tem uma coisa que, graças a Deus, não existe dentro do Espiritismo, que é a maledicência, a calúnia, a indiferença uns com os outros. E eu começo a pensar repetidamente nessas questões, várias vezes por dia. Um desacordo no meu ambiente de trabalho que aconteceu assim em 5 minutos, mas eu alimento por 8 horas de serviço, e no dia seguinte eu volto comentando sobre o assunto e comentando no outro dia, e enquanto eu não comentar com todo mundo, parece que eu não vou resolver o problema. Só que o corpo é comandado pelo cérebro, que entende que tem que preparar, porque nós estamos em perigo. Estamos sendo ofendidos, estamos sendo agredidos. Então o corpo se prepara para defesa. E como é que ele se prepara? O cérebro dá uma ordem: atira a corrente sanguínea uma boa dose de adrenalina, que é para nos agitar o corpo, acelerar o coração, proteger os órgãos vitais, o cérebro. No estado normal, no estado tranquilo, se é que algum de nós consegue hoje viver um estado tranquilo, o cérebro consome 20% do oxigênio do nosso corpo, porque ele é a máquina. É como os grandes computadores que têm que ficar em ambientes refrigerados. Ele tem que estar adequadamente oxigenado para que os neurônios não venham a morrer. Eles estão trabalhando acelerados. A adrenalina faz com que os órgãos internos recebam a grande parte, os órgãos vitais recebam a grande parte da circulação sanguínea. E aquilo que não é tão significante, que são as extremidades do corpo, começam a padecer de ausência de circulação adequada, naturalmente resfriam, ficam dormentes. Então preste atenção quando você está ansioso, por exemplo. Quando você está revivendo uma mágoa, as suas mãos ficam trêmulas, suam frio, você sente uma espécie de dormência. Os seus pés também são afetados. Quantas pessoas dizem assim: eu fui surpreendido por algo tão desagradável que eu fiquei paralisado, eu não comandava os pés, eu não comandava as pernas. Também o rosto, que é uma extremidade, como no transe mediúnico, ele apresenta uma espécie de dormência, porque o transe mediúnico muito se assemelha a essa condição orgânica, porque estará sobrecarregado pela carga mental de outro espírito que não somos nós. Então percebam, por isso Kardec afirmava com imensa propriedade que a mediunidade está assentada no organismo. Porém, como é uma solução emergencial, pelo menos é isso que eu passo para o meu cérebro, ele também dá a ordem do derramamento de cortisol e de glicose, para haver combustível aos meus músculos, a fim de que eu possa tomar a devida reação, que infelizmente, na maioria das vezes,
é impensada, instintiva e vai gerar para nós, espírito, consequências muito desagradáveis. Só que eu obrigo o meu cérebro a ordenar isso várias vezes por dia, porque eu estou remoendo, eu não consigo resolver. Se eu parasse nessa hora e rememorasse essa conversa de Jesus com Simão Pedro. Com isso, adrenalina e cortisol fazem a pressão subir. E nunca vimos tantos hipertensos como na atualidade, inclusive crianças, porque geramos sobre elas um terrível estresse. Não amenizamos a vida dos nossos filhos, oferecendo-lhes o mecanismo da evangelização infanto-juvenil, que vai educar esse espírito para melhor administrar o corpo e para nunca esquecer que é um espírito imortal. A glicose não utilizada acumula-se no nosso campo sanguíneo. Nunca vimos tantos diabéticos ou pré-diabéticos que dizem assim: eu como doce, eu não exagero, mas você remove, você não resolve, você não aquieta, você não se propõe a perdoar, a se desvincular. O Vinícius disse aqui: tudo bem, eu não preciso amar os meus inimigos, de me atacar amorosamente com eles, mas aprender a respeitá-los, deixá-los ir. Pois se afinal eu defini que ele é meu inimigo e vou aprisioná-lo a mim, enquanto eu fico nessa questão, talvez, se é que realmente ele me ofendeu, porque às vezes eu entendo como uma ofensa, mas se ele me ofendeu, talvez ele até já tenha se recuperado, enquanto eu fiquei ali, paralisado, remoendo. Mas há uma outra questão ainda mais grave que acontece. Quando o cérebro entra em ação para colocar o corpo em alerta, automaticamente desliga-se o nosso sistema imunológico. Já se viu tantas viroses como hoje? O que quer dizer que nós não andamos descansando o espírito. Nós não andamos pensando em nós, a não ser no restrito complexo do corpo orgânico. Debruçamos-nos sobre a profissão, sobre as ocupações materiais, sem pouparmos-nos, sem alimentarmos o nosso espírito. Eu tenho que cumprir os meus compromissos, eu tenho que ter um lastro para viver com conforto, para ter um lazer, para poder gozar da aposentadoria, da velhice. Aí eu invisto numa previdência privada. Mas eu vou me aposentar? Eu vou envelhecer? Não sei. Mas essa ansiedade, essas metas sobre-humanas que colocamos sobre nós, tem nos exaurido, tem nos adoecido constantemente. Por que eu não faço uma previdência privada do mundo espiritual? Porque eu vou morrer. Meu corpo vai ficar. Meu espírito, que sou eu, irei. O que eu estou investindo para esse futuro? Cada dia que passa, eu coloco objetivos novos na minha existência, mas sempre no campo da materialidade. Não tenho cuidado de mim, espírito. Quando eu disse que qualquer um de nós que vá ao médico agora pode escolher a especialidade que quiser, todos eles leem na mesma cartilha: você está estressado. Tem
academia. Tem que fazer exercício. Por que ele fala isso? Até mesmo para quem tem um corpício. Porque na academia você se entrega aos exercícios e o seu cérebro entende que você está relaxando, porque você vai relaxar, ele derrama dopamina. A dopamina é 100 vezes mais potente que a morfina. Então ela aumenta a nossa resistência à dor. Nós estamos com baixa resistência à dor. Nunca se viram tantas pessoas com fibromialgia, que é uma dor generalizada. O que não falam é que cientistas, que eu não vou ter um tempo suficiente para declinar sobre a experiência, mas busquem Michael Persinger, Vilayanur Ramachandran, eles fizeram uma descoberta que em oração ou no exercício da religião, há que se chama religiosidade, ao que o Espiritismo oferece um campo vasto denominado voluntariado, a criatura humana produz mais dopamina do que na academia, de graça, mais bem-estar. Eles descobriram, avaliando durante 10 anos, criaturas com diagnóstico de tumores cerebrais que recebiam doses de glicose e posteriormente eram submetidas a um exame de neuroimagem. Imaginava-se encontrar um grande metabolismo em torno do tumor, porque as células tumorais são famintas, elas retiram toda a energia que podem, por isso o tumor cresce rápido e a pessoa definha. Mas que uma grande parte deles, ao passar pelo exame, não apresentavam esse metabolismo dos tumores, mas apresentavam um metabolismo excepcional, bem aqui, na parte mais nobre do nosso cérebro, chamado neocórtex frontal, que é o local da reflexão, é o local daquele momento em que eu sento para meditar, para me conectar com os benfeitores espirituais. E eles chamaram as pessoas e viram que a única coisa que elas tinham em comum era o exercício da religião, não a frequência, o exercício. E a absoluta certeza da intercessão de Deus. Eu estou doente, vou fazer o que eu posso, mas onde eu não posso, eu confio em Deus. Olha que é difícil. E sem saber como tratar em casa, eles denominaram esse local de ponto de Deus. E nesse momento, parece até a universalidade do ensino dos Espíritos, a que Allan Kardec se refere na introdução do Evangelho. Dana Zohar, uma física da Universidade de Oxford, faz a mesma descoberta, dá o mesmo nome, ponto de Deus, mas vai mais adiante e diz: querendo aceitar ou não, o homem já evoluiu tanto que materializou no cérebro um ponto de conexão íntima com Deus, por onde vêm as respostas imediatas, um ponto que nós não usamos, e onde o Espiritismo nos diz que vai se assentar o sexto sentido de expressão biológica em todo o mundo, chamado mediunidade. Que excepcional! O centro espírita, aquele que realmente é um digno representante do Espiritismo, ele traz para cada um de nós a grandeza dessa doutrina, que veio nos clarear a mente e dizer: toma do teu instrumento divino, que é o corpo físico, cuida dele, administra-o, para avançares, cumprires a reencarnação.
Mas nunca te esqueças que não és o corpo. Recorda-te que és um ser imortal, que vez por outra virás ao corpo, mas que deves oferecer a reencarnação, não para juntar os tesouros da terra, porque esses a ferrugem consome, a traça corrói, mas os tesouros do céu. Não andemos tão ansiosos pelo dia de amanhã, porque adoecemos o corpo físico, e nada conseguindo resgatar realmente de verdadeiro e indispensável para o mundo causal de onde vimos e para qualquer momento estaremos retornando. Muita paz, muita gratidão e uma feliz tarde a todos.